Ninguém estava preparado para o que aconteceu naquela tarde de segunda-feira. Ninguém imaginou que no exato momento em que ela assinou aquele papel, tudo que havia sido construído ao longo de décadas estaria prestes a desmoronar de uma forma que nenhum planejamento poderia prever. E quando você chegar até o final dessa história, vai entender por que aquela assinatura foi ao mesmo tempo o fim de uma era e o começo de algo que ela nunca ousou imaginar. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. São Paulo não desacelera para ninguém. A cidade empurra, devora o tempo, apaga rastros de quem não consegue acompanhar o ritmo. Mas havia um escritório no 27º andar de um edifício no centro expandido, onde o tempo parecia ter uma cadência diferente, mais carregada, mais densa, como se as paredes tivessem absorvido décadas de decisões difíceis e ainda guardassem o eco delas. Era ali que Beatriz Fontes passava a maior parte dos seus dias. 32 anos de idade, cabelos castanhos presos com displicência calculada, olhar que analisava antes de reagir. Filha única. Herdeira não apenas de um sobrenome, mas de uma filosofia de trabalho que seu pai havia plantado antes mesmo de ela nascer. Antônio Fontes havia fundado a empresa de logística no final dos anos 80, com 3 caminhões, um telefone fixo e uma teimosia que os sócios que tentaram entrar e sair ao longo dos anos nunca conseguiram dobrar. Era um homem de poucas palavras e muitas certezas, do tipo que acorda antes do sol, não por obrigação, mas porque o silêncio da madrugada é onde ele pensava melhor. Beatriz cresceu ouvindo o barulho dos motores antes mesmo de entender o que eles significavam. Cresceu visitando os galpões nos fins de semana, ajudando a organizar planilhas quando ainda era adolescente, aprendendo que cada carga entregue no prazo era uma promessa honrada e que promessa honrada era a única moeda que não se desvaloriza. A mãe havia morrido quando Beatriz tinha 17 anos. Um aneurisma silencioso numa manhã de terça-feira que não deu avisos e não pediu licença. O pai havia chorado uma única vez no velório, com as mãos cruzadas na frente do corpo, como quem tenta se segurar para não cair. E depois havia canalizado aquela dor para dentro do trabalho com uma intensidade que Beatriz aprendeu a reconhecer como a linguagem dele para o luto. Ela havia feito o mesmo, porque quando você cresce observando alguém, absorve não apenas os costumes, mas também as estratégias de sobrevivência. Os dois viraram um par, pai e filha. Sócios de fato antes mesmo de qualquer papel formalizar isso. Beatriz foi para a faculdade de administração e voltou com conhecimentos que seu pai escutava com atenção genuína, sem a arrogância de quem acha que experiência torna teoria desnecessária. Antônio ensinava o que as planilhas não ensinavam, como olhar nos olhos de um fornecedor e saber se o aperto de mão valia alguma coisa. Como perceber quando um funcionário estava prestes a pedir demissão antes de ele mesmo saber disso. Como aguardar o momento certo sem confundir paciência com omissão. A empresa cresceu, saiu dos 3 caminhões para uma frota que hoje circulava por 14 estados. Saiu do escritório alugado para o andar próprio no edifício do centro expandido. Saiu do telefone fixo para uma central de operações com rastreamento em tempo real e equipes distribuídas por todo o território nacional. O nome Fontes Logística havia se tornado referência num setor que perdoa pouco quem não cumpre o que promete. E então, o pai começou a esmorecer. Não foi de uma vez. Foi da maneira como as coisas acontecem quando você não quer ver. Devagar demais para perceber no dia a dia, rápido demais quando você junta os dias e olha para trás. Primeiro, foi o cansaço que não passava com o fim de semana. Depois, foram as dores que ele descrevia como tensão muscular, mas que o médico classificou de forma diferente após os primeiros exames.
Depois foi o diagnóstico que Antônio ouviu sentado naquela cadeira de couro escuro do consultório, com a mesma expressão que ele tinha quando recebia uma notícia ruim nos negócios, sem desmoronar, sem fingir que não era grave. Beatriz ficou sabendo na mesma tarde. Ele não tinha o hábito de esconder as coisas dela. Disse com clareza o nome da doença, o estágio, o prognóstico que o médico havia dado, com a objetividade de quem já teve que entregar esse tipo de informação muitas vezes. Ela ficou ouvindo sem interromper. Quando ele terminou, ela perguntou o que ele precisava que ela fizesse. Não chorou na frente dele. Havia aprendido com ele que há momentos em que a função do choro é diferente da função da ação e que os dois não podem acontecer ao mesmo tempo sem que um atrapalhe o outro. Os meses que se seguiram foram de um equilíbrio impossível que ela manteve pela força de uma rotina que não deixava espaço para o peso pousar. De manhã, no hospital ou no apartamento do pai. À tarde e à noite, no escritório. Os fins de semana divididos entre cuidados médicos e decisões operacionais que não podiam esperar segunda-feira. O sono virou um recurso escasso que ela racionava com a mesma lógica que usava para alocar recursos na empresa. Mas isso é onde você precisa parar e prestar atenção, porque é aqui que a história muda de direção de um jeito que Beatriz não estava esperando. Naquele período, quando tudo pesava mais do que ela conseguia carregar sozinha, foi que ela começou a enxergar de verdade o homem que havia estado ali o tempo todo sem que ela tivesse parado para olhar de fato. Marcelo Andrade tinha 41 anos e havia entrado na empresa quando ainda era estagiário, no segundo ano do curso de Ciências Contábeis, quando a frota ainda não passava de 30 caminhões e o escritório cabia em 2 andares de um prédio menor. Antônio havia notado nele algo que notava nas pessoas que ficavam: a capacidade de entender o que não estava escrito no manual. O olhar que procura o problema antes de ele se tornar crise. A honestidade de dizer quando as contas não fechavam, sem esperar que alguém perguntasse 2 vezes. Marcelo havia crescido junto com a empresa. Passou por todos os degraus do setor financeiro com a disciplina de quem não quer subir rápido demais e cair por falta de base. Quando chegou à diretoria financeira, havia mais de uma década de histórico que justificava cada centímetro daquele caminho. Antônio tinha por ele o tipo de confiança que não se declara em reunião formal, mas que aparece nos gestos menores. A forma como ele pedia a opinião de Marcelo antes de fechar qualquer contrato de peso. A forma como deixava a sala quando os dois conversavam, sinalizando que aquilo que seria dito era para ser dito sem testemunhas desnecessárias. Beatriz havia convivido com ele durante anos com a naturalidade de quem convive com uma paisagem conhecida. Era o Marcelo do setor financeiro. Competente, discreto, pontual em tudo que prometia. Não havia nada nessa descrição que fosse insuficiente, mas também não havia nada que a tivesse feito parar para olhar além do inventário. Mas quando o pai ficou doente e ela passou a carregar o peso da empresa inteira com os seus próprios braços, Marcelo foi até ela com uma clareza que ela não esperava. Não foi um discurso, não foi uma reunião com pauta preparada. Foi uma tarde em que ela estava sozinha no escritório, depois que todos tinham ido embora, com uma planilha de projeções na tela que não fechava de nenhum ângulo que ela tentasse. E ele bateu na porta com 2 cafés e disse que havia notado que ela estava há 6 horas naquilo e que talvez 2 pares de olhos encontrassem o erro que um par estava deixando escapar. Encontraram. Era uma variável de custo de combustível que havia sido indexada à cotação errada. Um detalhe que em 3 meses se tornaria um rombo relevante se não fosse corrigido agora. Mas o que ficou naquela noite não foi só a planilha corrigida. Foi a forma como ele havia chegado sem ser chamado, sem fazer questão de que ela notasse o gesto, sem cobrar nada por isso. Havia algo naquele homem que não precisava de reconhecimento para agir bem, e ela havia convivido com isso sem nunca ter colocado palavras.
Quando o pai faleceu, numa manhã de quinta-feira de 1 de abril, que São Paulo recebeu com chuva fina e céu baixo, Beatriz ficou parada no corredor do hospital por um tempo que ela não conseguiu medir depois. Não havia mais ninguém. Era filha única. A mãe havia ido antes. O pai havia construído um mundo, e agora havia deixado esse mundo nas mãos dela sem que houvesse um manual para o que vem depois do luto, quando o luto tem que dividir espaço com uma empresa de grande porte que não para porque alguém morreu. O velório foi discreto como Antônio teria querido. Marcelo foi. Ficou perto sem invadir, na medida exata de quem entende que presença não exige performance. Quando ela saiu para a rua precisando de ar, ele foi junto em silêncio e ficou ao lado dela, olhando para a rua molhada de São Paulo, sem dizer nada que precisasse ser dito com palavras. Isso ela não esqueceu. Nos dias seguintes, quando a empresa precisou de alguém que soubesse gerir, enquanto ela ainda estava aprendendo a respirar, sem o pai, Marcelo assumiu o que precisava ser assumido sem proclamar isso como heroísmo. Organizou os calendários de reuniões, filtrou o que podia esperar do que não podia, criou uma estrutura de delegação que permitia que ela se ausentasse quando o luto exigia, sem que a operação travasse. Fez isso não porque era obrigado. Fez porque havia passado 2 décadas construindo junto com aquela empresa e com a família que a fundou. E havia nele um senso de pertencimento que não se resolve com demissão nem se compra com promoção. Beatriz foi percebendo esse homem camada por camada, com a paciência de quem aprendeu que pressa demais na leitura das pessoas costuma produzir interpretações rasas. E o que ela foi encontrando era consistente de um jeito que ela não encontrava com frequência. Não havia distância entre o Marcelo das reuniões formais e o Marcelo de uma conversa no corredor. Não havia diferença entre o que ele dizia e o que ele fazia. Era um tipo de integridade que não precisa ser anunciada porque ela se manifesta sozinha no acúmulo dos dias. Os dois começaram a trabalhar juntos com uma intensidade que a situação exigia. Reuniões diárias de alinhamento que duravam o tempo necessário e não mais. Decisões tomadas em parceria, com cada um trazendo o que o outro não enxergava. Beatriz, com o olhar estratégico que o pai havia calibrado nela ao longo dos anos. Marcelo, com o domínio financeiro e operacional que vinha de quase 2 décadas dentro daquele organismo. E então, aconteceu algo que nenhum dos dois havia planejado, mas que, em retrospecto, parecia inevitável para qualquer um que tivesse observado os dois trabalhando. A empresa não apenas se manteve, ela cresceu, não de um jeito espetacular que cobre manchete. De um jeito sólido, progressivo, que é o único tipo de crescimento que se sustenta num setor como logística, onde a reputação é o único ativo que não se deprecia. A parceria entre Beatriz e Marcelo havia criado uma complementaridade que o mercado percebeu antes que eles próprios nomeassem. Ela trazia a visão, a disposição de arriscar no momento certo, o relacionamento com clientes que havia herdado do pai junto com o sobrenome. Ele trazia o controle, a análise, a capacidade de transformar visão em números que fecham. Em 18 meses, expandiram a operação para 3 novos estados. Fecharam um contrato com uma rede varejista nacional, que dobrou o volume da frota. Contrataram 42 funcionários novos, todos com processo seletivo rigoroso que Marcelo havia ajudado a redesenhar para filtrar não apenas competência técnica, mas aquela outra coisa que Antônio chamava de coerência, a disposição de fazer bem o que tem para fazer mesmo quando ninguém está olhando. Mas havia algo crescendo entre eles que não cabia mais dentro das paredes do escritório. E os dois sabiam disso antes de qualquer um ter coragem de dizer em voz alta. Havia uma tarde de setembro, com o sol de São Paulo batendo oblíquo pelas janelas do 27º andar, em que os dois ficaram sozinhos depois de uma reunião longa com um cliente novo. Os outros tinham saído.
A cidade lá embaixo fazia o barulho de sempre, aquele ruído constante que em São Paulo é quase silêncio de tão onipresente. Beatriz estava de pé perto da janela com os braços cruzados, olhando para o horizonte de concreto e vidro que se estendia sem fim. Marcelo estava sentado na mesa do lado com uma pasta fechada na frente, mas não estava lendo nada. Ele disse algo que ela não esperava. Disse que havia uma coisa que ele precisava que ela soubesse e que havia esperado o momento certo porque sabia que havia um momento errado para tudo e que o momento errado para isso seria catastrófico. Disse que havia passado 2 anos tentando encontrar a fronteira exata entre o que sentia como colega e o que sentia como pessoa, e que tinha chegado à conclusão de que aquela fronteira havia deixado de existir sem que ele tivesse tomado a decisão de dissolvê-la. Beatriz ficou em silêncio por um tempo, que ele respeitou sem tentar preencher. Depois ela disse que havia algo que ela precisava que ele entendesse também, que ela havia aprendido a desconfiar de coisas que chegam rápido demais, porque as coisas que chegam rápido demais costumam também ir embora rápido demais. Que havia entre eles uma diferença de posição dentro da empresa que ela não podia ignorar, como se fosse detalhe, porque ela sabia que poder e afeto no mesmo espaço criam dinâmicas que machucam quem não tem cuidado. Que ela precisava que qualquer coisa que existisse entre eles fosse construída com a mesma seriedade com que os dois haviam construído tudo o mais. Ele disse que era exatamente isso que ele queria também. Não houve declaração de filme, não houve gesto dramático. Houve 2 adultos que se conheciam bem o suficiente para saber que o que havia entre eles era real, porque havia sido construído devagar, camada por camada, nos dias fáceis e, sobretudo, nos difíceis. E agora, aqui é onde a história chega no ponto que você estava esperando desde o começo, aquele ponto que a introdução prometeu e que a narrativa foi construindo tijolo por tijolo. Numa tarde de novembro, 2 anos após a morte do pai, Beatriz convocou uma reunião com os diretores da empresa. A pauta não havia sido comunicada com antecedência, o que era incomum, e havia na sala uma tensão suave de quem espera uma notícia de peso. Marcelo estava sentado do lado direito da mesa, com a expressão de quem sabe mais do que os outros, mas não vai dizer antes da hora. Beatriz ficou de pé na cabeceira. Disse que havia tomado uma decisão que havia demorado meses para amadurecer e que agora estava pronta para ser comunicada. Disse que a empresa havia chegado a um ponto onde o crescimento dos próximos 5 anos exigia uma estrutura de liderança diferente da que havia funcionado até ali. Que ela havia analisado os números, as pessoas, os cenários possíveis e havia chegado a uma conclusão que não tinha sido fácil de aceitar, mas que era a decisão certa. O silêncio na sala ficou mais denso. Ela disse que estava nomeando Marcelo Andrade como presidente executivo da empresa. A sala não reagiu imediatamente. Havia ali pessoas que trabalhavam há anos naquele lugar e que nunca tinham visto Beatriz Fontes abrir mão de nenhum nível de controle sem uma razão que justificasse amplamente. Ela continuou. Disse que não estava se afastando da empresa. Estava criando uma posição de diretora estratégica que lhe permitiria trabalhar no desenvolvimento dos próximos mercados sem ter que carregar a gestão operacional diária que havia consumido os últimos 2 anos dela. Disse que havia chegado a isso porque havia aprendido com seu pai que a maior sabedoria de quem constrói algo não é segurar tudo nos próprios braços, mas saber reconhecer quem pode levar adiante o que você começou. Marcelo não disse nada naquele momento. Havia uma coisa no olhar dele que ela reconheceu porque havia aprendido a ler aquele olhar ao longo de 2 anos de proximidade real. Não era surpresa, era reconhecimento. Era o olhar de alguém que havia recebido não uma promoção, mas uma confirmação. Depois da reunião, quando os outros tinham saído, ela ficou sozinha na sala por um momento. Olhou para a cadeira que havia sido do pai por décadas.
para a vista da cidade que ele havia olhado todas as manhãs antes de ela existir. Para as paredes que guardavam o som de tudo que havia sido construído com paciência, trabalho e a convicção de que fazer bem o que se tem para fazer é a única estratégia que não falha no longo prazo. Marcelo entrou sem bater, como havia aprendido a fazer nos momentos em que ela precisava de presença e não de formalidade. Ficou ao lado dela, olhando para a mesma janela. "Você acha que ele aprovaria?" ela disse. Não era pergunta. Ele ficou em silêncio por um segundo, que tinha o peso certo. "Eu acho que ele aprovou desde muito antes de você tomar essa decisão", ele respondeu. Ela não disse mais nada. Havia no ar entre os dois algo que não precisava de complemento, algo que havia sido construído num semáforo de emoções cruzadas durante 2 anos de perdas e conquistas e decisões difíceis e silêncios que valiam mais do que qualquer discurso. Ela estendeu a mão. Ele a tomou. Não foi começo. Era continuidade. Era a forma que as coisas tomam quando são construídas devagar, com cuidado, sem atalho, com a seriedade que qualquer coisa que vale a pena exige de quem a constrói. São Paulo continuou lá embaixo com o seu barulho de sempre. O 27º andar continuou guardando o eco de décadas de decisões tomadas com coragem. E a empresa que um homem havia começado com 3 caminhões e uma teimosia que ninguém conseguiu dobrar, continuou seu caminho com as mãos certas, cuidando do que ele havia plantado. Porque há coisas que resistem ao tempo não porque são perfeitas, mas porque foram construídas com o material certo desde a fundação. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.